a gente acompanhou tudo de perto. E eu queria, aproveitando que estou chegando aqui, primeira participação no N2 de 2026, agora há pouco tomou posse oficialmente lá em Caracas a Delcy Rodrigues. E a gente separou imagens, nós temos imagens aqui dela tomando posse oficialmente como presidente interina, né, Gabi? A gente tem, Rodrigo, aqui um boletim da Telesur para você comentar, diretamente lá da Venezuela. Vamos assistir então e a gente volta aqui para a sua fala. Vamos nessa. 5 de enero del 2026 se cumplen 2 días del secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores por parte de ataques perpetrados por Estados Unidos el pasado fin de semana. Se cumplen 3 días de movilización aquí en Venezuela para exigir que sea liberado y rechazar estos ataques bélicos por parte de Estados Unidos. El día de hoy las movilizaciones cobran una especial relevancia porque también se instala un nuevo periodo constitucional legislativo de la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031. A mi espalda pueden ver cómo ciudadanos y ciudadanas en la capital venezolana se dan cita específicamente en la avenida Universidad para llegar justamente a las instalaciones de la Asamblea Nacional y ver desde las calles cómo transcurrió esta instalación del Consejo de un nuevo periodo constitucional legislativo de la Asamblea Nacional, donde quedó a cargo nuevamente como presidente el doctor Jorge Rodríguez Gómez. Luego de eso también se vivió en vivo y en directo lo que fue la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela. Estos son los hechos que han suscitado hoy en Venezuela, lunes 5 de enero del 2026, mientras la población se prepara para iniciar las actividades en cuanto a los comercios y también mantener la normalidad y la paz en el país. Ô Gabi, a gente observa ali a repórter na região central de Caracas e a gente separou também, ela traz, né, o que foi o início do novo ano legislativo, uma certa normalidade institucional internamente, enquanto acontece o sequestro do Maduro. Mas a gente tem imagens de dentro também da Assembleia, onde aconteceu o juramento da Delcy Rodrigues. A nossa equipe tinha separado também, acho que podemos rodar as imagens. Eu achei interessante, Gabi, porque a Delcy Rodrigues, que é a vice-presidenta, toma posse, aí ó, essas são as imagens, ela toma posse agora há pouquinho, isso aí foi agora há pouco, são imagens também que nos chegam da Telesur. Aquele de pé em frente a ela é o irmão. É o irmão. Jorge Rodrigues. É um médico da Assembleia Nacional, né? Presidente da Assembleia, e eles são irmãos. E eu acho interessante porque eles vêm de uma família de tradição socialista, militante, né? O pai dos dois era guerrilheiro. E nos anos 70 foi acusado de sequestrar um empresário dos Estados Unidos, o pai da Delcy. A gente tem imagens do pai da Delcy também, a nossa equipe tinha aqui já preparado, que também se chama Jorge Rodrigues. Ele morreu muito jovem. Por quê? Acusado de sequestro, esse é ele numa manifestação em Caracas. Ele foi preso, o Chico, e morreu sob tortura, num governo de direita ali na Venezuela. Então o pai dos dois era um militante socialista, aí tem a notícia, as manchetes da época, morreu sob tortura e assim cresceram Jorge Rodrigues, o filho, e a Delcy, que hoje é a presidenta, filhas de um militante torturado e morto pela polícia em um governo de extrema-direita lá na Venezuela, acusado de sequestrar um norte-americano. Nós temos as imagens também num outro arquivo que eu tinha separado aqui, acusado de sequestrar esse empresário dos Estados Unidos, um sequestro que durou 3 anos, Chico. Caramba. Esse homem ficou sequestrado 3 anos, não se sabe exatamente qual a participação do pai da Delcy, mas enfim, é uma família de tradição desse tipo, né, de luta socialista. Depois ela se torna chavista, né, na juventude. Então ela não é assim uma oportunista que chegou de repente e ocupou ali a presidência, entendeu? Sim. Tem uma tradição muito forte dentro do chavismo. Tem muita gente dizendo, será que ela fez acordo com o governo do Trump para ficar, porque ela está com um discurso mais ameno? Eu estava no ICL Urgente trazendo a análise que, assim, me parece a mais assim, possível hoje. Ela está sendo cautelosa, porque não tem saída. Né? Ela, como é de uma família, né, de esquerda, que acredita na história, ela está negociando com a história. Isso. É o que tem para hoje. O acontecimento está quente, ela está negociando com a história. E é ganho, é vitória até o momento. Você mantém a Assembleia Nacional com a mesma composição. Não houve golpe em relação à Assembleia, e você mantém a presidência, com vice da mesma eleição que os Estados Unidos questionavam. Pois é, ela era. Então você tem o chavismo mantido com outras caras.
É isso Vamos ver até quando vai essa história. Aliás, um chavismo que tem a capacidade de mudar a história da esquerda na América Latina, né? Lembre-se que o Chávez assume diante de uma desilusão no mundo inteiro da esquerda. A gente vinha da queda do Muro de Berlim, tinha sido o grande acontecimento, e você dizia, o que vai ser da esquerda? Acabou. E é o Chávez que dá a virada aqui na América do Sul. O Chávez dá a virada na ideia de que há sim esquerda viva, e aproveitou bem a onda econômica e fez um governo que atendeu aos anseios populares. Aí agora talvez você tenha na queda do Maduro, pelas contradições que a história nos traz, um sopro bom para a esquerda. Ela é mais à esquerda do que o Maduro, Adelcio Rodrigues. A história não morre assim, porque com um sequestro, com a Casa Branca sequestrando o Maduro. Uhum. A história, a gente pode estar se livrando de uma ideia de um líder que não representava muita coisa para a esquerda mais latino-americana e ganhando outra feição. Pode ser. Ganhando outro cenário. Eu conversava hoje cedo. Se livrando do encosto e ganhando um novo cenário. Isso. Eu conversava hoje cedo com o Reginaldo Nasser, também professor de Relações Internacionais, nosso parceiro aqui, e ele dizia isso: os Estados Unidos querem dizer que estão governando. Não estão governando, né? Tem um apoio, inclusive com manifestação nas ruas. Quero somar aqui na nossa mesa redonda a Gisele Agnelli, socióloga, cientista política, também autora do livro Autocracia Made in USA. Gisele, seja muito bem-vinda, professora. Acho que nesse momento ela segundo. Ela vai poder nos ajudar a entender esse cenário, Chico. Voltou. Ela acompanhava a sua fala, já quero chamar a professora aqui, bem-vinda, Gisele, mais uma vez, e trazer justamente essa questão aqui que o Chico colocou de uma líder que é mais à esquerda, será, Chico, como você colocou? Se não é, talvez o Rodrigo, uma que nova... conhece mais, assegura que sim, né? E claro, falando para a professora, que é uma fala, o meu discurso é muito otimista. Eu assumo essa feição. Sim. Tem sido muito colocada, né? Até somando com esse declínio do Império Americano, é algo que tem sido realmente colocado. De um lado isso, né, Gabi? De um lado, eu acho que desde sábado a gente dizia a estrutura do governo chavista se manteve, o Maduro foi retirado. Mas um outro debate é qual o papel que a Adelcio Rodrigues vai ter nisso tudo. Mas a nossa entrevistada está chegando agora sim e pode nos ajudar com isso, Gabi. É isso, professora, bem-vinda. Tudo bem, Gabi, Chico, Rodrigo, um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer te receber também, Gisele. A gente falava sobre essa conjuntura política e sobre também essas novas lideranças que, na verdade, são históricas do chavismo e na Venezuela. Então, um pouco de o que a gente pode esperar a partir de agora, até porque a gente tem tido uma mobilização importante ainda do chavismo. Então, os Estados Unidos sequestraram o Maduro, mas ainda prevalece essa força política. Então, ouvi a sua análise a partir dessa posse no parlamento também. Pois é, Gabriela, se você me permite uma pequena digressão antes de entrar eu queria trazer uma figura política importante, que é o Elbert Colby, para a nossa conversa. O Elbert Colby, ele é importantíssimo, porque vocês começaram essa conversa até colocando ali aquela comunicação da Casa Branca, colocando o hemisfério ocidental é nosso, né? E ele é o grande teórico desse governo Trump 2. Ele é o número 2 ali no antigo Departamento da Defesa, que virou Departamento da Guerra. Ele está ali... ele também está muito próximo com o Rubio e ele tem a gente fala muito do projeto 2025 e da Heritage Foundation, uma think tank conservadora, né, que pauta muito a política doméstica interna americana, mas o Elbert Colby traz para esse governo a política externa através do livro que chama Strategy of Denial, onde ele traz um realismo duro americano do século XXI, com uma tese central ali de que os Estados Unidos não conseguem mais, no século XXI, dominar e fazer interferências em outros países ao mesmo tempo, com o verniz de levar a democracia liberal para o mundo, e que a China é uma grande hegemonia
que precisa ser impedida de se tornar e de dominar a rota lá do Indo-Pacífico. Então, todo esse livro fala dessa estratégia de negação e contenção. Ele é muito explícito com relação aos Estados Unidos, o que ele pode fazer para a China não crescer e não anexar Taiwan. Então eu vejo muito essas análises falando, poxa, será que com essa ação na Venezuela ele deu uma carta branca ali para a China continuar ali as incursões em Taiwan, enfim, mas esse livro ele vai um pouco na contramão dessa análise. E para impedir que China, Rússia, outras potências hegemônicas expandam, né, que é contenção e negação, essa estratégia, então volta-se a falar muito nos países, no papel dos países da América Latina nessa nova dinâmica que o Elbert Colby traz, né? Então os países, principalmente do sul global, né, eles passam principalmente conceitos como democracia, direitos humanos, leis que defendem o meio ambiente, qualquer multipolarismo, ONU, são retóricos, não são estruturantes da política para o Elbert Colby. Então é um realismo muito duro e que a gente tá vendo com a invasão agora da Venezuela na pele, um extrativismo, né? Eles voltam a usar o termo da América Latina como quintal dos Estados Unidos, uma extensão territorial, como se os Estados Unidos pudessem ali considerar a nossa terra um extrativismo aberto para eles, né? Então, seja o petróleo da Venezuela, agora muito claro, né? Nem se fala mais em narcoterrorismo, nem se está perseguindo os narcoterroristas. O Triângulo do Lítio vai ser muito visado ali, Argentina, Bolívia e Chile, um dos maiores reservas de lítio do mundo, importante para semicondutores nesse novo mercado tecnológico também do século XXI. O Brasil com terras raras, nossos biomas, a nossa água, eu acho que tudo isso está muito em xeque no mundo de hoje. Então, queria trazer muito também esse autor e esse pensador para a gente entender essa dinâmica, esse cenário aqui dos Estados Unidos que é importante para entender a invasão da Venezuela. Perfeito. Professora, até agora há pouco a gente falava sobre o Conselho de Segurança da ONU. Eu queria trazer um pouco das posições de cada um dos países, né, desses países-chave. O governo venezuelano denunciando essas violações nessa reunião, as violações dos Estados Unidos, também dizendo que Aldercy Rodrigues está como presidente, que as instituições estão funcionando normalmente, e Rússia e a China também pedindo a libertação do Nicolás Maduro, criticando os Estados Unidos. A China, aliás, não é muito usual a China se posicionar dessa maneira mais contundente, e a Rússia até surpreendeu também, usando o termo bandidagem, enfim, uma fala bastante... Foi o discurso mais forte, né? Mais assim, forte, de adjetivo ali. Foi da Rússia, né? Isso, da Rússia, exatamente. E o governo dos Estados Unidos, não só justificando, a gente já trouxe algumas falas aqui ao longo do programa, mas não só justificando, mas alegando que o Maduro não era o líder da Venezuela e que também não existe uma guerra. Eles estão usando aquele termo de operação policial para justificar, que é contra o narcotráfico, né, Rodrigo? Como se fosse uma espécie de operação de segurança pública, que acho que quase ali uma maneira de dar uma disfarçada juridicamente no que está acontecendo. Mas também serve para tirar a máscara, né, professora? Porque durante muito tempo se dizia assim, os Estados Unidos, nos discursos a gente ouvia de líderes latino-americanos, os Estados Unidos pensam que são a polícia do mundo. Como é que eles pensam? Eles têm certeza que são. Porque hoje o embaixador na ONU falou isso. O que fizemos ontem em Caracas foi uma operação policial. Simples assim, na cabeça dele, né? Então, tiram as máscaras, né? Esse governo Trump está servindo para isso. Agora as pessoas falavam de imperialismo, até esse fim de semana circulou a fala de uma jornalista aí dizendo imperialismo, eu acho tão cafona falar em imperialismo. Bom, nós estamos vendo imperialismo, na minha opinião, a professora pode falar melhor, mas em estado bruto, seria um disfarce. E ainda usando a desculpa de uma operação policial. Só quem se julga o império tem o direito de fazer operação policial no país dos outros. Ou eu estou errado, professora? Mas o mais importante, talvez, do que a minha opinião, seja a senhora analisar o que houve lá no Conselho de Segurança da ONU, né? Pois é.
Os Estados é uma reação a uma nova postura dos Estados Unidos que nunca teve, né? Passou por o governo Trump com características populistas e agora a gente está numa outra coisa que eu já classifico como uma autocracia. Vamos esperar aí o VDEM, índices de classificação da saudabilidade democrática, mas eu particularmente já chamo de uma autocracia. Agora, os Estados Unidos se pautaram nas relações internacionais por muitos anos, seja governo democrata ou republicano, mais ou menos, na excepcionalidade americana, né? Aquele princípio de que a história da democracia, do federalismo americano é uma história única e superior, né? E única e diferente no mundo e por isso superior, né? Bastante arrogante esse conceito, mas é isso, leaders of the free world, os líderes do mundo livre, né? Você pode criticar o Venice de buscar essa democracia liberal no mundo, né? Mas esse é o princípio. A Chimamanda, que é uma autora que eu gosto muito, em Americaná, no livro, traz um conceito que eu acho que a gente tem que usar mais agora. Ela relembra a palavra jingoísmo. Jingoísmo, para observação de uma nigeriana que morou nos Estados Unidos e se tornou professora, é um nacionalismo exacerbado, um patriotismo bélico, agressivo com relação aos outros países. E o Trump, ele traz esse conceito, as últimas consequências culturalmente. Todo o conceito de America First trouxe isso. Estamos sendo dilapidados por outros países, estamos sendo passados para trás, principalmente a ameaça da China no ideário popular. Então, é isso que se baseia Trump. Até o America First, que na campanha do Trump foi muito, não vamos mais se meter em nenhum conflito em outro país, principalmente em termos de orçamento, não vamos gastar nada. A gente está vendo que se transformou em outra coisa agora, né? Ele está indo no limite constitucional que é de fazer ações pontuais, como ele fez na Venezuela, até o limite que ele não precise do Congresso para pedir verba extra. E é interessante a gente olhar que no começo do governo Trump, ele já ali, o único projeto que passou, que o legislativo existiu esse ano todo, foi a Big Beautiful Bill. E lá no orçamento a gente já via, ele aumentou demais, ele aumentou a dívida interna americana puxada principalmente pelo orçamento de defesa. E ele estava construindo entre a defesa usada em intervenções externas e a defesa interna que se traduz no ICE, né, na política migratória violenta aqui dos Estados Unidos. Então a gente já percebeu ali que ele estava querendo, ele começou já a ameaçar o Canadá como 51º estado americano e ele não estava brincando, né? Deu um trabalho ali para o primeiro-ministro McCartney para se unir até a líderes europeus. Depois ele mandou o J.D. Vance, o vice-presidente da República, para a Groenlândia, em terra, né? Que também demandou ali a Dinamarca, que faz parte da OTAN, um esforço para combater essa retórica. E agora com a Venezuela, eu acho que também a questão de você ter na Venezuela a fragilidade das eleições que foram ali, haja vista os observadores internos, também foi um fator que enfraqueceu um pouco, além da questão do petróleo, e fez com que ele facilitasse que ali ele conseguisse seguir nesses arroubos expansionistas dele que lembram muito a Rússia do século XIX. Professora, quero muito agradecer a sua participação aqui no Estadão Notícias segunda edição. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Acho que será bem breve pelos últimos acontecimentos que a gente vai continuar acompanhando. Obrigado, professora Ginélia Agnelli. Boa noite. Um grande abraço, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Obrigado.